Então vamos à parte doutrinária. Pois bem, eu estou aqui com algumas encíclicas, algumas alocuções papais, nós vamos, né, usar como guia, né, como luz, para a nossa discussão. Eu peguei aqui algumas alocuções. Pois bem, de um ponto de vista, estritamente tradicional, de um ponto de vista estritamente reacionário, é fato conhecido, eu não preciso demonstrar, porque basta fazer uma busca na internet, é fato conhecido que todos os candidatos que estão no páreo defendem pautas anticatólicas. Todos. Não só os candidatos de esquerda que estão filiados a partidos socialistas ou que têm o socialismo um referencial. E aqui vão sair do governo. A gente já viu muita barbaridade, né? Do Bolsonaro. Vamos falar do Ciro Gomes agora. Tem um pessoal aí querendo votar no Ciro Gomes. Eu já vi. O programa dele tem 26. Alguns ditos nacionalistas, né? Sim! Inclusive falam, né? O Ciro Gomes seduz muitas pessoas com esse fraseado nacionalisteiro dele. Então, o programa dele tem uma série de problemas e ambiguidades. Fala, por exemplo, recuperar e ampliar a capacidade das refinarias. Bem, e não diz se esse recuperar o que é. E vai reaver as refinarias que foram vendidas? Não que eu discorde da ideia, pode discutir, claro. Acho que até. Mas recuperar no sentido de consertar as refinarias que ainda pertencem à Petrobras, ou recuperar no sentido de reaver aquelas que foram vendidas. Linguagem propositalmente ambígua desse programa. Tem outras coisas aqui. Vamos começar aqui, né? PDT fala num projeto nacional de desenvolvimento que seduz muitos nacionalistas, é claro. Então, diz que o objetivo é levar o Brasil para um patamar de desenvolvimento humano semelhante ao de Portugal. Portugal em 2020. Aqui já começa a ideologia diversitária. Questões de gênero, né? Reduzir as desigualdades de gênero e raça. Página 5. Olha só, pessoal. Novamente, o nosso programa, abre aspas, página 6, prevê um pacto entre os setores público e privado em torno das metas para o crescimento econômico e os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela ONU. Fecha aspas. Olha só, tanto o programa do Lula, como o programa do Bolsonaro, como o programa do Ciro Gomes, se pautam, tomam como referencial explicitamente os tais dos objetivos de desenvolvimento ali definidos na Agenda 2030 da ONU. Taxação das grandes fortunas. E fala em taxar em 0,5% as fortunas acima de 20 milhões de reais. Aqui eu abro um parêntese, pessoal. Veja bem, eu não estou aqui discutindo, né, enfim, se taxar grandes fortunas é uma ideia socialista, se não é. A questão, eu duvido muito, eu pessoalmente. Vocês podem tentar me convencer do contrário. Eu duvido muito da efetividade.
da conveniência e da efetividade de uma medida dessas. Criar um novo imposto tem um efeito psicológico ruim, enfim, é mais um imposto, enfim, não, e fora que grandes fortunas, isso daí é muito genérico, não entra no aspecto qualitativo da coisa. Vamos supor, pessoal, vamos supor que 20 milhões de reais seja realmente uma grande fortuna, como está escrito aqui. E mesmo assim, mesmo que seja, você não vejo como conveniente dar o mesmo tratamento tributário para uma fortuna de 20 milhões de reais que foi acumulada com investimento produtivo, seja na indústria ou na agricultura, e uma fortuna do mesmo valor, 20 milhões, que foi acumulada por meio da especulação, dos empréstimos, da atividade financeira, que é uma atividade usurária, parasitária. E tem um livro do Antônio Salazar, que fala, né, 2 livros, né, da política tributária que o Antônio Salazar adotou para recuperar as finanças de Portugal, que, a meu ver, segue um critério mais inteligente. O Salazar ele dava um tratamento tributário mais rigoroso às atividades financeiras e parasitárias de um modo geral, e um tratamento tributário mais generoso, enfim, para as atividades produtivas, agricultura, indústria, comércio varejista. Está no livro dele, né, um livro intitulado Como se levanta um Estado. Então, por isso que eu não gosto muito desse critério, do critério quantitativo. Critério qualitativo, claro, isso é matéria opinável, né? Podem tentar me convencer do contrário, mas eu sou particularmente cético com relação a essa proposta que, de vez em quando, aparece e desaparece, da taxação das grandes fortunas. Aqui fala, né, assim como o programa do Bolsonaro, ele fala também de fortalecer o complexo agroindustrial. O programa do Lula também fala. Não que esteja errado, claro. A questão é como. Olha só o 171 do Ciro Gomes aqui. O Banco Central deverá continuar atuando com autonomia operacional dentro de um regime de metas que deverá buscar a menor inflação e o pleno emprego, a exemplo do Banco Central americano. Engraçado, o Ciro Gomes foi para a televisão xingar o Bolsonaro porque ele aprovou a lei complementar dando independência para o Banco Central, mas aqui no programa ele não faz essa objeção. Também fala no programa em revisar a legislação trabalhista, incorporando ao nosso ordenamento jurídico certas convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Bem, olha, já acho esse critério aqui meio problemático. Veja bem, pessoal, a doutrina social da Igreja prevê, sim, que o trabalhador deve ter proteção da lei para viver com dignidade, para não sofrer qualquer tipo de abuso no ambiente de trabalho. Não é isso que eu estou discutindo. A questão é que você quer modificar a legislação trabalhista, você não toma como referência as convenções da OIT. Você toma como referência o magistério da Igreja. A Rerum Novarum, a outra encíclica, 40º ano. Tem uma outra encíclica de 1957 que fala da participação nos lucros. É de 58 ou 59 essa encíclica, eu acho que é 59,
a respeito da participação dos lucros, dos operários no lucro da empresa. Então, veja, então não estou discutindo aqui, até porque não está muito claro no programa, e a conveniência de mudar ou não a legislação trabalhista, torná-la mais protetiva, menos protetiva, mas o critério não me agrada, as convenções da OIT. E tem uma convenção da OIT, em particular, que é bem fora da realidade. Tentaram introduzi-la no Brasil, mas não passou no Congresso. A Convenção número 158 da Organização Internacional do Trabalho, que proibia demissão do funcionário sem justa causa. Basicamente engessava o mercado de trabalho. Não tinha como um negócio desse passar no Congresso. Imagina, você demite o funcionário sem justa causa, paga lá o que deve para ele, aí ele entra na justiça para ser reintegrado ao posto. Isso daí engessaria o mercado assim, de uma maneira inconveniente. Então isso daí não passou. A Câmara ou o Senado rejeitou a tal da Convenção número 158 da OIT. Eu acompanhei a discussão na época. Então, ele tem que deixar claro de que ele está falando aqui. Quando fala em adotar, abre aspas, modernas práticas de proteção internacionais e as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Atingir uma matriz energética 100% limpa, né? Enfim. Isso aí, a matriz energética não tem que ser 100% limpa. Ela tem que ser competitiva. Obter assim, a menor tarifa possível para que a produção nacional seja competitiva. Vamos pular aqui. Fala da indústria de medicamentos e tal. O que ele fala aqui? Ele fala de implementar o programa de renda mínima do Eduardo Suplicy. Tem outra coisa que ele fala aqui que eu acho um pouco preocupante. E já que o Ciro Gomes ele bate tanto nessa tecla aí do patriotismo, né, da defesa dos interesses econômicos do país, e tem que tomar cuidado. E tem um parágrafo aqui, na página 18 ou 16, ele fala em usar o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para desconcentrar certos setores empresariais, ou seja, forçar um desmembramento de empresas que são grandes demais, ou que seriam grandes demais. Tem que ter cuidado na hora de fazer isso. Que às vezes você facilita ao desmembrar, fragmentar demais certos grupos empresariais, e você faz com que as empresas nacionais percam escala e com isso as estrangeiras entram no mercado. Tem um autor espanhol, um católico espanhol, o Visconde de Eza, né? O nome dele era Luís de Marichalar, em Montreal, né? Visconde de Eza, viveu no início do século XX, e nos seus escritos, que eu posso disponibilizar, conduz uma discussão bem qualificada a essa questão da concentração ou desconcentração de certas atividades econômicas, ou seja, em certas atividades econômicas, você precisa ter um certo nível de concentração para ter escala e para o país ter condições de competir com os grupos maiores lá de fora. Você desconcentrar muito, você corre o risco de entregar o teu mercado para os outros. Então, o Ciro Gomes tem que tomar cuidado com isso daí. O Visconde de Eza. Aqui, novamente, a questão das drogas. Na página, vou citar, página 19. A política sobre drogas, abre aspas, a política sobre drogas deve ser redesenhada partindo de uma abordagem intersetorial de redução de riscos e danos. Aquilo que eu falei.
Olha só. A política de prevenção aos crimes deve dedicar especial atenção à segurança das mulheres, da juventude negra, da população LGBTQI+, não sei o que tem, racismo, combate ao racismo estrutural. Olha só, ações afirmativas. A cultura indígena deve ser preservada. Então, devo presumir que todas as culturas indígenas devem ser preservadas, inclusive o paganismo, o infanticídio. Olha a antropologia de Botequim. Recriaremos o Ministério da Cultura. Isso aí é o bolso artista. Fala em convocar plebiscito também para decidir o que não passar no Congresso. Então, por aí vocês podem ter uma ideia, né? Vamos falar do Felipe